Vamos continuar aqui as mentiras dos protestantes. A gente prova de tradição, pais da igreja, a gente prova de Bíblia, não é válido. Só os amigos protestantes, só essa revolução, trouxe a origem, a reforma está correta. Olha só, aqui é um debate contra dois católicos e dois protestantes. Nós não se baseamos somente na Escritura. E mesmo assim, se a gente for basear respaldo só na Escritura, não tem como. Ali vemos ali na igreja primitiva a primazia de São Pedro pastoreando a igreja, a quem foi confiada esse pastoreio. O vigário de Cristo na terra. Do mesmo jeito que Moisés ali é o porta-voz, São Pedro é o porta-voz. Só pode ter um porta-voz, etc. Piriri, parará. Isso a história não nega, a Escritura não nega, mas os protestantes negam. Só. Vou ficar um pedaço da fala dos católicos aqui e depois dos protestantes. Dos padres da igreja. Aí quando eu falo, não, aí tu vai fazer um monólogo aí, bicho? Agora responde ali, Tá meio fora de proporção isso aí. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Você falou, aí você não se preocupa com o tempo lá. Você falou de 24 anciões. Mas você tá mudando o assunto, não, parceiro. Você tá falando um tempão, precisou Mas o tema é sobre, o papado. Olha só. O assunto já mudou pra não, deixa. A instituição nascente. Citando pais da igreja. O início no mundo honorífico do bem-aventurado apóstolo Pedro, no qual está o seu governo e ápice. É certo que esta, a igreja romana, é para todas as igrejas espalhadas pelo orbe inteiro como a cabeça de seus membros. Quem dela se desliga seja banido da religião cristã, já que deixou de estar inserido nela. Carta Institutio aos bispos de Tessália. Portanto, eu vos pergunto, como vocês podem negar um consenso tanto dos padres da igreja quanto quanto das aí tu vai fazer um monólogo aí, bicho? Agora responde aí, Tá meio fora de proporção isso aí. Desculpa aí, tá? Vamos lá. Você tá vendo como eles só têm validade quando ele cita pai da igreja? O que vale é o que ele cita. Quando o irmão católico cita fontes patrísticas provando, a primazia provando ali o pastoreio, como ele citou aqui, o Lucas citou Santo Inácio de Antioquia, citou Irineu de Leão, Papa Vítor, Clemente, ali do século I, vai repreender a igreja aos Coríntios, São Cipriano de Cartago, Cursílio de dica uma reiteração, de que essa primazia ela se deve razão de uma herança de São Pedro, tal, etc. Não por Roma ser carta do império. Olha só, vemos aqui, o Papa Bonifácio em 422, também o seu escrito que ele citou aqui agora, Papa Bonifácio, 422, que ele fala a instituição do nascente da Igreja Universal tomou início no mundo isonorífico do bem-aventurado apóstolo Pedro, no qual está o seu governo e ápice. É certo que a Igreja romana é para todos a Igreja espalhada pelo orbes inteiros. Quer dizer o quê? Pelo mundo inteiro, certo? Com a cabeça de seus membros, quem dela se desliga seja banido da religião cristã, já que deixou de estar inserido nela. Carta Institutio aos bispos de Tessalia. Então, vemos fonte, cara, não tem como. Olha só a malícia protestante. É um desegrejado, só acredita na Bíblia, e o outro é o protestante, doutor, tal, etc. Aí você não se preocupa com o tempo lá. Você falou de 24 anciões. Mas você tá mudando o assunto, não, parceiro. Você tá falando um tempão, precisou Mas o assunto já mudou pra não. Deixa. 5 minutos, responde. 5 minutos. Eu preciso responder, pô. Pode falar. Não faz sentido, vamos lá. Você falou de 24 anciões e você quis dizer que o texto é literal. O texto relata isso, mas você teria que dizer que é literal também besta subindo do abismo, besta subindo da terra. Você teria que dizer que tudo isso é literal. Ô pastor, seu jumento, o tema é sobre papado. Você tem que provar que não tem evidência nenhuma, tanto na tradição, tanto na história da igreja e tanto base bíblica.
Olha como eles fogem do tema, porque eles não têm argumento para refutar o que o próprio Cristo instituiu. Fundou uma igreja e deixou pessoas confiando a essa igreja, a sua esposa. E um pastor universal, João 21, do 15 e 17. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, tal. Apacenta meu cordeiro. Segunda vez, Simão, tal. Sim, Senhor, eu te amo. Mas a terceira vez, Pedro disse, Senhor, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Você não vê esse pastor aí a mais ninguém. Oh, pelo amor de Deus, cara. Simples, pô. A reforma protestante é cuspir na cara do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele fundou uma igreja. Ele confiou pessoas, apóstolos 1 e 2, a Escritura deixa bem claro. 2 Coríntios 3,6, ele que nos fez ministro da nova aliança. Eles quem? São os protestantes? São a reforma protestante? Não, a reforma protestante trouxe... Não, meu irmão, o Espírito Santo, ele não é divisor. Então, o Cristo, ele errou na sua profecia, Mateus 16, 18, e o Espírito Santo, as apóstolos, então errou ali também. Não tem, o que os caras querem aprovar não tem base, cara. Tá indo, meu irmão, infelizmente, Mateus 18, 16, que houve a igreja pagão publicano, está destituído. Simples. Tem um pastoreio, tem unidade, tem sucessão apostólica, desde do Papa atual, Papa Leão, 267 Papa, até só, se você for voltar para trás, vai chegar a São Pedro. Vamos ver até onde vai esses caras, vamos ver. Antes eu gostava de ver esses... Hoje eu não perco nem meu tempo. Eu não preparo nada, porque eu não perco nem meu tempo mais preparando, porque é a mesma falácia. Então, qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou? Ô, meu irmão, você vem 16 séculos de atraso. Ô, pelo amor de Deus, cara. O texto de Apocalipse já disse para você, é um estilo literário. Se você não entender o texto dentro do estilo literário, da crítica da forma, da crítica da fonte, vai ficar difícil você achar a exegese correta do texto. Vamos lá, você falou sobre Pedro seu Papa, né? Foi falado sobre Pedro seu Papa. Voltou pro tema. Petrus e Petra. Se Jesus quisesse dizer que Pedro é a tal pedra, Jesus diria logo, tu és Petra, e sob esta pedra edificaria a minha igreja, não dizia tu. Mas a Bíblia não está de acordo com o que você quer, de acordo com o que você acha. Não, é simples, Mateus 16, 8. Sobre essa pedra edificarei. Ó, qual pedra será edificado? A minha igreja. O que isso fala? A minha igreja, não a minhas igrejas. Sobre esta pedra. Quem é essa pedra? João 42. A pedra de ângulo. A sabedoria da igreja é Cristo. A igreja é o corpo místico. Os apóstolos são as pedras, tendo por pastoreio a pedra visível, a fé que São Pedro exprimiu. Mateus 16, 16. Simão, não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu declaro, tu és Pedro. Ó. Então, a Escritura não está de acordo com o que você acha, que você imagina, o que você quer. Não, meu irmão. Está de acordo aqui a profecia. Se negar essa profecia aqui, você está chamando Cristo de mentiroso. Você está chamando os pais da igreja de mentiroso. Mateus 16, 18. Eu te declaro. Eu quem? Cristo. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São Pedro, ele não é a pedra de ângulo. É a pedra que vai edificar a minha igreja. Porque Cristo já deu a vida por essa igreja. Efésios 22, 5, 22. Ele amava a sua igreja como que uma igreja se entregou por ela. Então, só falta o que agora? Aqui é uma profecia, um trocadilho só com São Pedro. Você pode ver, tem uma pessoa de várias... Ali, ó. 13 ali, ó. Mateus 16, 13. Chegando no território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, não dizendo do povo, quem é o filho do homem? Respondeu, um diz que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, e outro um dos profetas, disse Jesus. E vós quer dizer que eu sou? Os protestantes estão igualzinho isso aqui, ó. Não, São Pedro, não.
Não, Pedro não é papa, Pedro não é o líder dos apóstolos, Pedro não tem a primazia. Vocês estão nessa heresia aqui, ó. Não, irmão. São Pedro, porque só não teve a palavra, porque para não ter várias interpretações. Só um para ser o porta-voz, para ser o pastoreio. Do mesmo jeito que Moisés é o pastoreio do Velho Testamento. Deus enviou quem? Seu irmão Araão. Moisés passava a instrução todinha para o sacerdote araônico e o sacerdote Arão ia falando, etc. E do mesmo jeito, Pedro vai dar instrução aos demais e vai enviar. Olha só, simples, pô. Simples, ó. Ó Mateus 16, 12. Então entenderam que não disseram que se guardasse o fermento do pão, mas sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus, ó. Essas doutrinas farisaicas, essas doutrinas mais de 60, vão contradizer que igualzinho aqui, ó. Você vê a evidência, Santo Irineu de Leão, Santo Inácio de Antioquia, Papa Vitor, Clemente I, São Cipriano, nos Cursilhos, Sádica, né? Vemos aqui o Papa Bonifácio, 422, vemos aqui, olha só, cara, Santo Irineu de Leão, ó, contra a heresia, no capítulo 3, versículo ponto 3, ó, a igreja muito grande, antiquista, universalmente conhecida, fundada e organizada em Roma pelos dois gloriosos apóstolos, Pedro e Paulo, em 1 Pedro 5,13, ali você vê o nome simbólico Babilônia de São Pedro está, meu querido. Não tem como, pô. Tanto de Bíblia, não tem como. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então Jesus deixou claro que a pedra não era Pedro. A pedra era a pedra maior. Sim, claro que a pedra não é Pedro. A pedra é de ângulo. Pedro, que pedra ele se tornou? A pedra, vemos que é Cristo. A pedra invisível. A sabedoria, Colossenses 18. E quem é essa pedra visível que vai pastorear a minha igreja? São Pedro, líder dos apóstolos, e os apóstolos são as pedras, as pequenas pedras no grego, né? Mas em aramaico não tem distinção. Olha só, você pega aqui para destruir logo, ele vai usar Atos dos Apóstolos 4:11, ele vai usar Isaías 28:16, Salmos 118, versículo 22, Bíblia Protestante, vai usar vários temas, mas não tem como, cara. Olha só. 1 Pedro 2, ó. 2, olha só. 2:4. São Pedro falando nas suas cartas petrinas, ó. Olha só. Achegai 4, ó. Achegai-vos a ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus, ó. E aos 5, e quais outras pedras vós também vos tornais, ó. Que pedra é essa? Que vai edificar a igreja. A minha igreja. Porque a pedra de ângulo é Cristo. A pedra invisível é Cristo. Cristo, ele tanto é o fundador, tanto ele é o fundamento, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Vocês, João 16:3, você não fala para o Espírito, mas o Espírito Santo falar através de vocês, entendeu? É simples entender isso. A quem? Os apóstolos que ele escolheu, certo? Ó. E quais outras pedras vivas vós também se tornais, ó. Quem são essas pedras que também se tornaram pedras? Olha só. Vós tornais os materiais deste edifício, ó. Espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítima. Espiritual, um agradável a Deus. Por Jesus Cristo, ó. O 6. Por isso, leia-se na Escritura. Eis que põe-se uma pedra angular, escolhida, preciosa. Que nela, ó, quem nela puser sua confiança, não se confundirá. Isaías 28:16. Então, quem sai dessa pedra visível, quem sai desse pastoreio, está fora. Irá se perder, como vai dizer aqui, ó. Quem colocar sua confiança aqui nessa igreja, Colossenses 18, Cristo é a cabeça, e na pedra visível, e é o fundamento dos apóstolos, quem foi confiado, jamais irá ser confundido. Jamais vai para uma igrejinha protestante, jamais vai cair nesses argumentos falido, prostituído desses pastorzinhos. Um desigrejado, outro reformado, outro neopentecostal, outro pentecostal, outro etc, etc. Mas, tanto de Bíblia dá também para provar. Estou provando de Bíblia. Capítulo e versículo. O próprio Jesus é a pedra angular rejeitada pelos edificadores. O Thales falou sobre pedra para ser... Sim, a pedra angular é Cristo. E quem são as pedras
visíveis, que vai edificar a igreja. Só você ler o Atos dos Apóstolos todo, você vai ver ali. Tanto Atos dos Apóstolos 1,15, Pedro é reunido com 120 pessoas, tomou a palavra. Atos dos Apóstolos 2,14, Pedro ali junto dos 12, com a voz forte, começou a pregar. Atos dos Apóstolos 3 ali você vê todo o destaque, todo o conceito, a primazia, Mateus 12, 2, Marcos 3, Lucas 6, você vê. E Atos dos Apóstolos ali, 3 ali, 1, 13 em diante, ali você vê sempre o primazia de São Pedro. Apacentar a igreja, mas apacentar é um serviço pastoral. É só ler o livro de Efésios, há um Deus ele na igreja, doutores, pastores, mestres, etc. Então é... Sim, 1 Coríntios 12, ele constituiu primeiramente os apóstolos. Por que primeiramente os apóstolos? Porque os apóstolos são as pedras que estão edificando essa igreja, a minha igreja. E através desses fundamentos dos apóstolos, que foi constituído primeiramente dos apóstolos, vai sair doutor, vai sair mestre, vai sair... Olha só que interessante. Efésios 4:11 está citando ele mais. Efésios 4, se quer, só fé, só batismo. E seja dada a glória, Efésios 3:21, só na igreja. Que igreja? Que eu sei que a Bíblia fala só de uma igreja. Que eu sei que a Bíblia fala só de uma esposa. Que eu sei que eu sabe, em 2 Coríntios já foi confiado aos apóstolos. A nova aliança, aos apóstolos 2. E 2 Coríntios 3:6. Que a igreja coluna sintática da verdade. Fundada, edificada, fundada por Senhor Jesus Cristo e edificada pelos apóstolos. Efésios 2:20, fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Então, não tem como, cara. O que você falar aí, cara, a Bíblia te rebate. 1 Coríntios, ó. 12, 28. Ó, 27, ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vós quem? Os apóstolos. E cada um de sua parte é um dos seus membros. Ó. 28. Na igreja discutiu primeiramente os apóstolos. Então, não foi confiado a Martim Lutero, não foi confiado a Edir Macedo, não foi confiado a vocês, foi confiado primeiramente Cristo, ele na igreja discutiu primeiramente os apóstolos. Então, cara, os bispos aqui, Clemente, Santo Inácio de Antioquia, Santo Inácio de Leão, Santo Inácio, etc., são todos discípulos e sucessor dos apóstolos. Porque a igreja ali tem o sucessor. Quem são os sucessores? Os bispos. Primeiramente, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Profeta, não profeta protestante, que sai da igreja e vai fundar a igreja. Profeta dentro da igreja, dentro da instituição que foi constituída primeiramente os apóstolos. Não apóstolo Genoduque, apóstolo Valdomiro Santiago, bispa, bispo de Macedo. Não. Nesse fundamento. Os profetas, em terceiro lugar, os doutores, e depois o que tem o dom dos milagres. Dom de cura, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos 29, todos doutores. Fase 30, faz todos os milagres, tem todas as graças de cura, fala todos em diversas línguas, interpreta todos. Olha só. Uma igreja riquíssima, com todos os dons, como disse o nosso professor lá, André Luiz. Os apóstolos, eles foram ejatados com toda a gnose de sabedoria. Então, não adianta nada eu catar a escritura e fazer a minha interpretação, não, cara. Porque tanto a escritura, tanta tradição vem da igreja, desse fundamento. Primeiramente, os apóstolos. Quer seguir protestantismo? Segue, porque a Bíblia diz que não foi confiado ao protestantismo. Não. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar um Jesus diferente por inspiração de outro espírito. Gálatas 7:2 evangelho. São apenas pessoas que semeiam confusão. Quem são essas pessoas que semeiam confusão? Que é guiado por outro espírito. Que não acolhe, primeiramente, foi constituído os apóstolos. Em Efésios, que o protestante citou, para finalizar esse vídeo aqui, esse primeiro vídeo, já 20 minutos, né? Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Constituiu primeiramente os apóstolos. E os apóstolos deixaram, que eu sei, pela tradição, os bispos. Efésios, ele citou 4:11. A um eles constituiu o apóstolo, e a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e doutores.
para aperfeiçoar a mente dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Olha só. Quem são esses aqui que vai construir, que vai edificar a igreja de Cristo? Olha só. E ainda se citou aqui, Efésios 4:5, ó. Seja um só corpo, seja um só espírito, assim como fosse chamado pelas vossas vocações, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Olha só. Efésios 5, 22. Marido, 25. O marido amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo. Com a palavra, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Então, Cristo se deu por uma igreja. Pelo que eu sei que não foi pela igreja protestante. Foi a igreja que foi constituída primeiramente os apóstolos. E os apóstolos deixaram bispo. Os apóstolos deixaram seus sucessores. Então não tem como. É mais uma falácia. Sabe o que eu acho interessante, cara? Os caras não aceitam a fala dos pais da igreja. Nós temos que começar a citar Bíblia também. Bíblia, escritura, não. Você está contradizendo, pastor. A Bíblia não diz isso. Você está pegando o texto fora do contexto. Se ele pegou Efésios 4:11 ali, mas ele esqueceu todo Efésios todinho, 4 todinho, você vai entender como a igreja vai enaltecer numa só fé, um só batismo, etc. Simples, pô. Salve Maria, sou missionário, Senhor Roberto. Essa é a primeira resposta, né? E evidência do papado é João 21, 15, 17. Lucas 22, 30 e 31. Mateus 16, 18. As apóstolos 1, 15. As apóstolos 2, 14. As apóstolos 3. As apóstolos 8, 21, 20, 21. Quando Simão Pedro se comunga, Simão Mago, etc. E piriri, parará. Aqui fica até 3 horas falando, cara. Degustando a escritura. Salve Maria, sou missionário.